agradecer a Deus. E tudo que eu vou falar aqui é pela honra e a glória do nome dele. O que Deus pode fazer na vida da gente aqui nessa terra, usando seus filhos. Foi o que Deus fez com a vida do meu filho Davi Gabriel, com 4 anos de idade. Meu testemunho, ele é muito forte. Hoje, eu tenho uma convicção que, apesar, hoje eu venho lendo as escrituras da Bíblia, hoje eu comparo verdadeiramente o que Deus também fez na vida do meu filho, um grande milagre, né? Quando eu ouvia parábolas, né, e eu via os milagres que Deus fez na vida de uma mulher com fluxo de sangue, a cura dela, a cura do paralítico e do cego, hoje, em pleno século XXI, eu comparo também um milagre na vida do meu filho. Meu filho entrou no Cosme Damião no dia 6 de dezembro, quase praticamente morto nos meus braços. Tudo começou com uma dor de garganta, febre e vômito. Nós tivemos no dia 5, a saga do meu filho começou praticamente no dia 4 de dezembro, onde a gente foi até o Cosme com uma simples dor de garganta, febre e vômito. E lá foi diagnosticado a inflamação na garganta, foi passado os remédios e mandaram a gente para casa. Cheguei lá, apliquei os remédios recomendados, né? No dia seguinte, meu filho começou a ficar molinho, ficar triste e vomitar marrom. E aquele vômito me chamou muita atenção. No terceiro episódio de vômito do meu filho, eu retornei ao hospital, novamente. Lá ele foi internado, foi colocado no soro, foi feito exames e mais uma vez foi diagnosticado que ele não tinha nada, só apenas a dor na garganta. Fomos liberados no dia seguinte e fomos embora para casa. Chegando em casa, ele tomou banho, comeu um mingau e foi dormir. Quando por volta das 4h30 da tarde, meu filho acorda gritando: "Mamãe, me tira daqui!" Desesperado. Eu, sem saber o que fazer, eu olhava para o meu filho e coração de mãe não se engana. Quem é mãe aqui sabe disso. Que ao olhar meu filho, eu percebi que ele não estava enxergando direito. Que ele estava com as pupilas dilatadas. E eu achei aquele muito estranho. Eu tinha visita em casa e essa visita tentou me acalmar, dizendo: "Grace, ele deve estar fraquinho, deve estar delirando, então vamos se acalmar." Eu disse: "Não, meu filho não está bem." Em seguida chegou uma amiga minha e falou assim: "Vamos embora para o hospital." E ela me levou. Chegando lá, a médica atendeu ele com caráter de emergência, isso no hospital particular. E ela falou: "Olha, mãe, seu filho precisa de uma emergência urgente. Volte para onde você tirou ele." E eu voltei para o Cosme Damião. Quando eu cheguei no Cosme, meu filho já estava cego e sem nenhum movimento no corpo, praticamente morto nos meus braços. E eu cheguei gritando, apavorada, e quando eu cheguei, eles já foram abrindo as portas. E eu fui direto para a emergência. Chegando na emergência, os médicos, praticamente 5 médicos em cima do meu filho, sem saber o que estava acontecendo com ele. Meu filho dava pulos na maca, que os médicos não entendiam o que estava acontecendo com ele. Meu filho vomitava marrom e ninguém sabia o que estava acontecendo com ele. E para eles, meu filho tinha pouco tempo de vida. Quando eu digo pouco tempo de vida, eram 10 minutos de vida. E um dos médicos da emergência falou: "Nós vamos entubar o seu filho." Essa ação que ele teve, depois de muita calma, que nós conversamos,
Depois de dias depois que ele foi visitar o meu filho e ver com os próprios olhos dele o que tinha acontecido de maravilhoso na vida dele, ele falou: mãe, naquele momento eu decidi fazer isso para lhe dar uma chance de ter mais alguns minutos perto do seu filho, vivo. E eu não tinha mais esperança, nenhum de nós tinha esperança do seu filho estar vivo. Na hora que eles entubaram meu filho, era por volta das 3 horas da manhã. Eles levaram meu filho para o João Paulo para fazer uma tomografia. E lá já tinha uma equipe de neuro esperando para fazer uma cirurgia no cérebro. Porque aquelas reações que ele tinha, eles achavam que era alguma complicação grave no cérebro dele. Chegando lá, a tomografia não deu nada. Nada. Voltaram. Quando ele voltou, ele deixou meu filho ao meu lado e falou: olha, nós vamos preparar ele para subir para a UTI. Nesse momento eu digo que todos nós temos fraquezas, né? E nesse momento eu falei com Deus. Falei: Deus, se for da tua vontade, só tu me deste o meu filho, só tu pode tirar dessa terra. Se for da tua vontade tirar ele, me tira também. Eu não vou aguentar ver meu filho partir. E naquele momento Deus falou no meu coração: filha, descansa em mim. E naquele momento eu senti uma energia de paz dentro de mim. Muitas pessoas vieram conversar comigo naquele momento de confusão. E uma delas era uma psicóloga que depois também, de muitos dias depois, ela chegou comigo a conversar e eu não lembrava disso que ela falou. Eu dizia que eu vivia em 2 mundos naquele momento. Um mundo de dor, sofrimento, conflito e um momento de paz. Meu filho foi para a UTI. Quando chegou lá, mais uma descarga de coisas ruins. Quando foi o primeiro boletim, eu e o pai dele sentamos na frente de uma... Tinha uns 8 médicos, porque meu filho praticamente parou aquele hospital. E mais algumas pessoas ao lado. E eles começaram a falar: mãe, o seu filho é muito grave. O seu filho, o que está acontecendo com ele é fulminante. Seu filho está com 10% do fígado funcionando. 90% está necrosado. 20% dos rins funcionando. A qualquer momento pode parar. O pulmão está comprometido. O cérebro está com edema. Meu Deus. Quando eles falaram aquilo, eu falei: eu posso falar com vocês? Ele: pode. Eu tenho 2 coisas para falar para vocês. E os médicos, uma das médicas falou: pode falar. Deus é com meu filho. E vocês vão contemplar com os olhos de vocês o milagre que Deus vai fazer nessa UTI. O que Deus pode fazer na vida do homem nessa terra. Deus vai usar filhos dele. Deus vai usar a força que vocês hoje estão procurando, mas Deus vai dar. E uma das médicas olhou para mim e falou: em nome de Jesus mesmo. É dessa força que nós precisamos. No dia seguinte, foi muito divulgado o que aconteceu com meu filho. Muitas congregações se reuniram para orar. Eu faço parte de uma congregação também. Muitos grupos. Quando eu digo congregações, eu digo igreja católicas. Muitas pessoas fizeram promessas. Grupo de textos, centro espíritas. Essa casa se moveu, e entre outras igrejas evangélicas.
para ir em oração ao meu filho. Elineia é minha amiga de muitos anos. E quando ela soube, através do nosso grupo, da nossa profissão, ela entrou em contato comigo. E naquele momento eu estava muito perdida assim, não digo perdida, muito confusa. E a Elinei falou dessa casa. Eu disse: Elinei, o que eu posso agora nesse momento é pedir de todos que todos entrem em oração pelo meu filho, que vocês vão estar unidos conosco em oração. E no segundo dia, ou foi no terceiro dia de UTI, a Elinei apareceu lá dentro e falou que era para mim vir aqui, que meu filho ia fazer uma cirurgia através de mim. À primeira vista eu resisti, pedi muito para Deus discernimento, mas Deus já estava agindo lá dentro. Menos de 8 horas, o pulmão do meu filho se regenerou, limpou. No primeiro dia, isso de UTI. No segundo dia, os médicos falaram para mim que ele tinha que fazer hemodiálise todos os dias para limpar todo o organismo dele. Com apenas uma hemodiálise, meu filho recuperou os rins. No terceiro dia de UTI, o meu filho, inexplicavelmente, começou a regenerar o fígado dele. E aquilo acontecendo nos olhos dos médicos, os médicos, meu Deus, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente só sabe o que a gente está fazendo está dando certo, porque eles trabalharam 12 dias de UTI no meu filho, às escuras. Quando eles falam às escuras, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão tentando salvar uma pessoa dentro de uma UTI. No quarto dia, o meu filho começou a sair de coma. E a Elinei, ela fez uma cirurgia pelo meu filho, à distância, nessa casa. E ela tornava a falar comigo, tornou a falar com uma grande amiga também. E eu disse: Deus vai me dirigir até lá, se for da vontade dele. E me dirigiu. No quinto dia, meu filho saiu de coma sozinho. No sexto dia de UTI, eles desentubaram meu filho. Inexplicavelmente, os médicos, quando amanhecia o dia, o Davi apresentava melhoras inexplicáveis. E eu sempre, quando eles me davam um boletim médico, eu sempre falava: é aquele lá de cima, Deus é com meu filho. A minha fé em nenhum momento foi inabalável. Eu não creio. Ali foi... Deus falou comigo todos os dias. Eu chegava dentro daquela UTI, eu orava no meu filho e li o Salmo 91 e 23. Foi o que Deus mandou eu fazer na beira da cama do meu filho. E graças a Deus aqueles médicos me respeitavam. Quando eu acabava de me levantar de joelho, eles falavam amém. Qualquer um que deles estivesse ali de plantão. E eles sempre terminavam e falavam: mãe, é dessa força que nós precisamos. Nós estamos fazendo o possível e o impossível. E eu dizia para eles: vocês estão fazendo o possível e o impossível, mas Deus está trabalhando com vocês no impossível. E eles diziam amém. Eu vim aqui no dia 22 de dezembro, se não me engano foi numa sexta-feira, é a minha primeira vez que eu vim. O doutor
quando me viu, falou tudo que meu filho estava passando. E eu só escutei e dei amém. Porque Deus estava me confirmando. Eu pedi confirmação de Deus. Eu fui e fiz a cirurgia à distância pelo meu filho. E ele falou, ele vai andar, ele vai falar, ele vai ouvir. Meu filho ficou cego, mudo, surdo e sem nenhum movimento no corpo dentro daquela UTI, gente. Vocês não têm ideia. Meu filho estava morto aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus não. No outro dia, quando eu cheguei, e aí ele foi tendo melhoras. O fígado dele foi restaurando. Hoje, o fígado do meu filho está normal. O rins do meu filho está normal. O cérebro do meu filho está normal. Meu filho, dentro da UTI, além do edema, sofreu um coágulo de mais ou menos desse tamanho do lado esquerdo. Quando eu vim fazer a cirurgia, ele estava desse jeito. Uns 7 dias depois, que eles fazem um controle interno dentro do hospital, o coágulo do meu filho estava assim. E o doutor tinha falado, não se preocupe, que o coágulo vai diminuir. Tudo que ele não está fazendo, ele vai fazer. E meu filho só foi tendo melhoras. No 12º dia, eu cheguei, 1h da tarde, que era o meu horário que eu ficava com ele, de 1h05, que eles me permitiam ficar ao lado do meu filho, de 1h05, lá dentro com ele. E todo mundo já sabia. Eu vi todo mundo feliz, com cara de felicidade, me recebendo dentro da UTI. Mas o próprio médico disse que ele gostaria ele mesmo de dar a notícia, porque ele mesmo não acreditava, mas ele sabia que era um milagre de Deus que estava acontecendo na vida do meu filho. E quando eu cheguei ao lado do leito dele, o médico falou, mãe, você está sabendo da novidade? Eu disse, não. Seu filho pegou alta da UTI. Tudo dele está restaurado. Seu filho é um milagre. Eu disse, amém. Eu sempre disse que aquele lá de cima estava com ele. E que o impossível de vocês, Deus estava agindo pelas mãos de vocês. Ele falou amém. E uma coisa que ele me falou que foi muito interessante, que o Davi, durante 25 anos de profissão, ele foi o segundo engano dele. Quando eles falam isso, é que ele viu 2 milagres acontecer nos olhos dele. O primeiro milagre foi de uma garotinha, que ele atestou óbito. Quando ele virou as costas para tomar rumo às partes burocráticas do óbito da garotinha, a garotinha voltou. E a enfermeira falou, corre, doutor, que a neném está ressuscitando. E o segundo milagre que ele viu foi o do meu filho. Isso ele fala com todas as letras. No hospital Cosme Damião, aquela equipe da UTI, a equipe de emergência que atendeu ele, o meu filho é considerado um milagre. E hoje estou aqui com ele para provar que Deus existe, que Deus usa as pessoas da forma que Ele quer. Na Bíblia fala que Deus usou o burro e a pedra para falar com o homem. Imagine só quando Deus usa o próprio homem para fazer aquilo por vocês. E meu filho aqui é a prova disso. E toda a honra, toda a glória ao nome dele. E muita gratidão a essas pessoas que à distância oraram pelo meu filho, sem ao menos me conhecer e conhecer meu filho. Não só aqui eu vou dar meu testemunho, mas em muitos lugares eu vou.
Porque isso foi um propósito que eu fiz com Deus. Que quando meu filho saísse do hospital e se restabelecesse, eu ia aonde fosse preciso para testemunhar. E tem mais. Um dia que eu estava ao lado do meu filho, com a cabeça baixa, chegou uma senhora. E ela falou assim, com muita autoridade, que eu achava que fosse alguém que eu conhecesse. Ela chegou comigo e falou, levante essa cabeça. Quando eu levantei a minha cabeça, eu vi essa mulher com quase 2 metros de altura, com cabelo enorme, negros, até aqui, e uns olhos verdes, olhando assim para mim. E ela falou assim, filho, Deus é contigo, Deus é com teu filho. Dentro de 30 dias, muita coisa vai acontecer. Mas dentro de 30 dias, seu filho vai sair desse hospital andando, curado e sem nenhuma sequela. Você vai ver com seus próprios olhos que Deus vai fazer com seu filho. E realmente, queridos, eu entrei com meu filho morto no dia 6 de dezembro. Quando foi no dia 6 de janeiro, o meu filho pegou alta do Hospital Cosme Damião. Deus fala. Deus fala. E foi isso que Ele fez comigo. A minha experiência de 30 dias foi de dor e sofrimento, mas a minha maior experiência foi com Deus, que eu digo que foi a mais linda que Deus me proporcionou. Através da dor, do sofrimento, sim. Mas foi aonde eu vi Deus face a face. E senti Deus curando meu filho. Agradeço a essa casa, agradeço a todos os irmãos, a todos que oraram pelo meu filho, a todos que pediram para Deus pela cura do meu filho. E meu filho é aqui, a prova viva que Deus existe e que Deus usa. Amém? Amém. Então, queiram, queridos. Deposite na mão deles, verdadeiramente. Às vezes a gente fala, quando a gente tem algum problema, Deus não quer teu carro, Deus não quer tua casa, Deus quer você. Deus quer o seu problema. Ele quer tratar você. Né? Às vezes a gente quer fazer uma troca material com Deus, mas Deus não quer isso. Ele quer uma troca espiritual com você. Ele quer o teu coração, o teu amor. Então creia, queridos. Creia. Eu sei que cada um daqui está buscando. E Deus sabe a busca de cada um. Deus sabe. E não desanime se diante dos seus olhos você não conseguia ver aquilo que Deus tem para vocês. Porque uma coisa é certa, tudo tem seu tempo e sua hora. E Deus mostra. Deus mostra para cada um. Vocês podem ter na certeza disso. Então eu termino aqui meu testemunho com muita gratidão. Com muita gratidão a Deus em primeiro lugar. E a essas pessoas que são usadas sim por Deus. Menor querida irmã, só para reforçar aquilo que você falou daquela menininha, pois aquela menininha, nessa época, era a sobrinha da minha esposa. E o médico não sabe explicar nada como aquela menina está. Não sabe. E ele citou isso para mim. E ele ainda falou, eu adoro ser enganado por Deus.
Eu adoro ser enganado por Deus, mãe. Como fui enganado por essa garotinha, que ele testemunhou para mim na hora, e pelo meu filho também. E ali, eles se despediram da gente com muita alegria. E nós ficamos 30 dias no hospital certinho, do jeito que Deus falou, no primeiro dia que eu entrei. E na última semana, eu procurei essa senhora no hospital, o tempo todinho. E eu não achava ela. Ficava perguntando das pessoas. E de repente entrou uma senhora na última semana, dentro da enfermaria do meu filho, e a gente se olhou. Quando eu olhei para ela, eu disse, eu conheço esse olhar. Ela falou, é? Eu disse, é. Eu falei com você. Eu só lembro que eu cheguei perto de você, mas eu não lembro o que eu falei para você. E eu disse, eu vi você, uma mulher de quase 2 metros de altura, com um cabelo enorme, e a mulher desse tamanho, com o cabelo aqui. Eu descrevi ela como ela me apareceu naquele momento. E ela falou assim, não foi eu. Eu só sei que eu fui empurrada para falar com você. E a partir dali, eu não sei o que foi que aconteceu, nem o que eu falei para você. Então, eu vivi experiência sobrenatural com Deus. Desde o primeiro dia que eu entrei naquele hospital. E eu falo que o milagre não foi só dentro da UTI nem na emergência. O milagre foi desde quando eu entrei naquele hospital com meu filho. Porque ali Deus estava com ele realmente. Amém? Amém. Então que Deus abençoe a cada um. Amém.